O mundo tem uma nova editora, nascida da pandemia, num país, Portugal, onde durante quase 2 meses a venda de livros foi não proibida, mas esteve limitada à internet. A Visgarolho Editora, esta nova editora de que falo, foi fundada pelo escritor Rui Miguel Almeida e surge numa época em que só se fala da crise do livro. Estará o livro, tal como nós o conhecemos, condenado a desaparecer? Estaremos próximos do momento em que as grandes máquinas editoriais irão colapsar e ceder o seu lugar a pequenas editoras como a recém-nascida Visgarolho? Serão tudo temas e perguntas que abordaremos com o Rui. Olá, Rui. Olá, Nuno, tudo bem? Olá, é um prazer estar aqui Obrigado pelo contigo. convite. Opa, parabéns pela editora. Fiquei muito contente quando finalmente avançaste com este projeto. E o nome, antes de começares, explica-nos lá o nome. Porquê Visgarolho? Bem, tinha que ter um nome, nós quisemos um nome que fosse Sim. um bocado irreverente, não é? Eu para esta gravação tirei os óculos, mas tenho-os aqui comigo. E se os pusesses, Podes pô-los. perceberias, acho que perceberias muito bem o porquê do nome. Tanto eu como o meu colega, que está comigo no projeto, temos muitas dioptrias em cima, sendo que Visgarolho, quando éramos miúdos, era uma daquelas ofensas fofinhas que se dizia sem querer ofender muito, e portanto pareceu-nos uma palavra engraçada e que já não ouvimos tanto quanto isso e quisemos recuperá-la, não é? E fica no E foi ouvido. por aí. É um Sim, nome sim, reverente, queríamos. como tu dizes, e fica no ouvido. É, foi por aí. Rui, deixa-me aqui colocar aqui, fazer aqui um contexto, porque nem toda a gente que nos ouve e nos vê está por dentro desta máquina que é o mundo editorial, não só em Portugal, mas aqui também em França, que é um bocadinho maior. Bem, tu nos últimos tempos, existe um fenómeno que se acentuou com a pandemia, e nós verificamos que as pessoas estão a mudar de modo de vida, se quiseres, não é? Existe uma espécie de ânsia pelo mais pequeno, o mais próximo. As pessoas procuram os produtos locais vendidos por pequenos produtores também. Há muita gente, por exemplo, que não quer ir passar mais férias para lugares muito distantes porque não quer apanhar o avião por causa das poluições e tal. Bem, tudo isto também muda um bocadinho a maneira das pessoas viverem. E também este choque de ver aquelas grandes tiragens nas grandes editoras, grandes tiragens que às vezes não têm escoamento e aqueles livros são guilhotinados. É um grande choque para as pessoas quando lhes chega aos ouvidos esta questão. Bem, o que te pergunto, depois desta introdução muito grande, é se a Visgarolho, a dimensão da Visgarolho, a ideia que tu tens em mente, se enquadra um bocadinho dentro deste novo paradigma. É assim, a Visgarolho já existia enquanto ideia há alguns anos. E era um projeto que estava um bocado destinado para quando chegasse a reforma, quando tivesse mais horas livres, não é? O que nos levou a avançar agora é também muito o estado do setor do livro. Nós acreditamos que a edição em Portugal, fruto também da pandemia, vai ter tendência a afunilar. A afunilar, quero dizer, principalmente nos autores portugueses, a aposta será menor e acreditamos que será mais difícil conseguirem ser publicados bons autores portugueses. Portanto, malta que escreve bem, mas que não são conhecidos, não são pessoas do mundo da televisão, ou da moda, ou do que for, e portanto será mais difícil, acreditamos nós, que as editoras apostem nesses nomes, porque não são de venda imediata.
E então achamos que faria sentido avançar agora com o projeto nos moldes em que já o tínhamos pensado, aproveitando um bocado o momento que estamos a viver e que achamos que se vai ainda acentuar ainda mais esta questão, não é? Nós temos, já agora, nós somos pessoas otimistas de uma maneira geral, mas é difícil para quem conhece minimamente o panorama do mundo literário em Portugal, neste contexto, julgo que é difícil ser otimista, não é? Pá, e bem. Ser otimista do ponto de vista do escritor que tem dificuldades em encontrar uma editora que publique, mas também enquanto negócio do livro, do ponto de vista geral, é isso? A nível de vendas, Sim, a nível de distribuição, é isso que queres dizer? vendas que vai dar sempre a questão da distribuição, porque muitas vezes as pequenas editoras têm espaço nas pequenas livrarias, não é? Essas pequenas livrarias lutam cada vez com mais dificuldades, porque isto depois é uma pescadinha de rabo na boca. As tais grandes edições que mencionaste há bocado, antes de serem guilhotinadas, as editoras passam por um processo que, quem estiver atento consegue perceber isso, de oferecer enormes descontos nos sites ou nas lojas online, descontos mesmo muito significativos e que se percebe ou que por trás está a intenção de conseguir escoar aquelas tiragens, não é? Ou seja, um escritor que se propõe a publicar um livro, e vamos partir do pressuposto que é um romance de qualidade, não é? Vai ter que competir à partida com o mercado a ser inundado de coisas a preços muito, muito mais baixos, eventualmente de escritores com nome feito, não é? Estrangeiros ou outras coisas. Ou seja, por outro lado, lançar um novo escritor implica um investimento na promoção do mesmo, não é? E nos tempos que correm, não vejo que isso vá acontecer tanto, porque as editoras vão se ver obrigadas a pensar mais no imediato, tendendo à sua própria sobrevivência. É disso que poderemos estar a falar em muitos casos. Eu no outro dia estava a falar sobre isso. Portanto, nos últimos, se calhar, 20 anos em Portugal, o que aconteceu foi uma grande concentração das então pequenas e médias editoras nos grandes grupos editoriais. Tu não vês que agora possa haver uma espécie de retrocesso, que na minha opinião não será retrocesso nenhum, mas um regresso ao antigamente, em que as grandes editoras, por exemplo, comecem a ser desmanteladas e a dar origem novamente a pequenas editoras? De maneira a que elas, que sejam as pequenas editoras a dominar o mercado novamente? Sinceramente não, de todo. Eu acho que as grandes se vão manter, eventualmente reformulando o modelo de negócio, o que poderá passar por editar menos. E editando menos, editarão mais do mesmo, ou seja, a tendência será apostar naquilo que vende no imediato e não estaremos a falar sequer de romances propriamente dito, muitas vezes são aqueles livros de autoajuda, de receitas de culinária, de coisas do género que... Sim, o mercado tem sido inundado, que o por mercado isso já há uns anos. está inundado, mas os topos de vendas poderão cada vez mais ter livros que não são literários, não é? Agora, as grandes editoras tenderão a continuar a publicar os grandes nomes, e, portanto, os escritores já estabelecidos e que, na minha opinião, têm qualidade e esses provavelmente continuarão sem problemas em sair cá para fora. Mas, cada vez mais, se cingem a 2 grupos muito grandes, depois já há ali 3 ou 4 intermédios, alguns deles, algumas editoras de muita qualidade, e eu espero sinceramente que essas é que se consigam aguentar estes tempos mais difíceis e que consigam permanecer no mercado tal como estão, a pôr cá fora também novos autores de grande qualidade, mas este é um caminho que eu acho que cada vez se vai estreitar mais
E a solução para esses autores será encontrar editoras cada vez mais pequenas, que no fundo são microeditoras, não é? Que praticamente não têm estrutura, não têm custos fixos e que vivem um bocado desta coisa que muito romanticamente é o amor pelos livros, não é? São pessoas, e é o meu caso, não é? Que têm outro tipo de rendimentos, têm outra ocupação e também fazem esta coisa do mundo dos livros, não é? De editar, e para além disto, a venda online, aí sim, e usando as redes sociais, será talvez a forma de se promoverem, nomeadamente um movimento que apareceu há uns anos no Instagram e que está a ter grande aceitação por parte de leitores, que é aquela coisa do Bookstagram, que cada vez mais são os próprios leitores que vão criando os seus círculos de leitura e de influência e que vão partilhando as suas leituras e conseguem puxar os autores para a frente e divulgá-los. Sim, há casos de novos autores portugueses, não, às vezes nem novos, que são, isso é claramente ligado a esse fenómeno do Instagram, aquelas vendas exponenciais que acontecem. Mas vamos falar do primeiro livro que acabaste, que a Visgarolho lançou, o do Rui Conceição Silva, que é o Deste Silêncio em Mim. Como é que foi? Como é que chegaste ao conhecimento deste livro? Como é que foi o processo de seleção? Tens recebido muitos manuscritos, apesar de ter um mês a editora, nem isso? Tem um mês cá fora, mas tem mais de meio ano de preparação para trás. Ou seja, nós acabamos por... Quem escreve, ou quem está mais atento ao meio, acaba por sempre conhecer outras pessoas que escrevem. E nisto depois entra muito gosto pessoal, mas eu contactei pessoalmente algumas pessoas em cujo gosto literário confio, algumas que também escrevem, não é? Falei-lhes na ideia e pedi-lhes se me indicavam um ou outro nome que pudesse estar interessado, pessoas que soubessem que escreviam e que escreviam bem, que pudessem ter, no fundo, ter coisas na gaveta, não é? Eventualmente já recusadas pelos tais grandes grupos que também... tendencialmente demoram muito tempo a dar uma resposta quando a dão, não é? E nisto fui parar a uma pessoa que por intermédio dela depois me falou no Rui, que era um escritor já publicado que eu ainda não conhecia. E então pôs-nos em contacto, o Rui enviou-me um manuscrito, eu li, gostei muito mesmo, foi uma ótima descoberta. Depois houve todo um processo de revisão que demorou o seu tempo, apesar de eu dizer que gostei muito, houve ali muita coisa que nos preocupámos em aprimorar, mas isso é o normal, não é? Claro, é normal. Pronto, e foi um processo muito engraçado e que as tecnologias facilitam imenso, porque hoje em dia está cada um sentado confortável em sua casa e estamos a trabalhar em conjunto, seja no que for, e no caso este livro teve uma revisão grande, demorada, com tempo, e foi um trabalho muito, muito engraçado. Eu ainda não li este Deste Silêncio em Mim, mas eu vou lê-lo e em princípio falarei depois com o Rui daqui a uns tempos. O Rui Miguel Almeida também é escritor, editou um livro que eu gostei muito na Cool Books, que era acabou uma chancela da Porta Editora, que era o Diário do Meu Suicídio. Um registro extraordinário que eu gostei muito. Rui, obrigado por teres falado estes 15 minutos connosco. Força e coragem para o projeto que vem e que se vai estender aí no tempo, inevitavelmente. E aí, quem nos ouve, não se esqueça, a Visgarolho é a mais recente editora portuguesa e acaba de publicar então este primeiro romance, Deste Silêncio em Mim, do Rui Conceição Silva. Poderão comprá-lo no site da editora, que é www.visgarolho.com, ou, daqui a uns tempos, requisitá-lo na biblioteca da Fundação Carlos Gulbenkian, em Paris. Obrigado e não se esqueça, ler é o melhor remédio. Muito obrigado. Um abraço.